Mas daí, assim, quando eu terminei, eu fiz a primeira temporada do Projeto Humanos. O Projeto Humanos virou esse podcast, tipo, vai ser meu projeto narrativo, né? Então a ideia era essa, era pegar grandes religiões e a partir Não, de uma... grandes histórias. Grandes histórias. Só que eu me interesso por religiões, foi sem querer. Ah, tá, sabe? não era só sobre isso. Eu comecei a perceber, assim, sei lá, por metade da produção do Casa Evandro, cara, sempre fala de religião, né? Entendi. Tipo, é uma coisa que eu gosto, é da minha marca, então a religião sempre aparece de alguma maneira. Então, em 2015, eu começo a procurar histórias para fazer esse podcast novo, chamado Projeto Humanos, que é ser o meu podcast narrativo. E daí eu entro em contato com essa história da Lili Jaffe, que é uma sobrevivente do Holocausto, e que eu conhecia por conta da filha dela, que é uma escritora, professora da USP, inclusive, que eu gosto muito, a Noemi Jaffe. Daí eu entrevisto elas e vou contar a tua história pro podcast. Daí virou a primeira temporada do Projeto Humanos. A segunda temporada do Projeto Humanos, já em 2016, já está acontecendo Guerra da Síria. Você já achou né? meio formato? Você falou, é isso mesmo? Quando você fez a primeira temporada? Eu já sabia porque eu já tinha feito alguns episódios pilotos também, alguns testes. E eu estava produzindo, escrevendo assim, isso aqui acho que está rendendo, vai virar uma primeira temporada. A segunda foi sobre... Guerra na Síria, conflitos do Oriente Médio, né? Brasileiros que tiveram conflitos do Oriente Médio desde 11 de setembro até a Guerra da Síria. Porque era bem... 2016 era aquela época de Estado Islâmico, né? E Guerra da Síria, e o pessoal não conseguia entender direito como é que essas coisas se relacionavam. Então daí eu fiz aquela temporada inteira para contar histórias de brasileiros que tiveram contato com algum desses conflitos e que eles possam contar o macro a partir do micro. Entendi. Né? E daí fiz uma terceira temporada que era mais um teste de eu treinando outras pessoas para produzir histórias. Daí virou uma história sobre heroísmo. E durante todo esse período eu disse assim, eu quero fazer um caso criminal, porque eu acho que caso criminal tem um elemento narrativo que me fascina, que é um mistério, né? E a história é real. Então, o que aconteceu? Quem que fez? O que aconteceu exatamente? Então, o gancho misterioso era uma coisa que não tinha muito. O elemento do mistério não tinha muito nas minhas histórias anteriores. E daí eu disse, que história que eu vou contar? Daí, cara, pra mim foi meio que automático. Assim, as Bruxas de Guaratuba, né? Que era como a gente conhece. Quando que acontece? 92. É. E eu era criança, daí eu começava a lembrar das sensações. Eu lembrava de quando eu era criança, meu pai falando, olha, se você se perder de mim, qual que é o telefone de casa? Qual que é o endereço da casa? Qual que é o telefone do vô? Qual que é o endereço do vô? Se você perder de mim, você procura alguém com um uniforme do local de um local de trabalho, de comércio, e pede ajuda. Olha só. Então não fale com estranho, sabe, todo aquele negócio que muitas pessoas devem ter passado por isso, mas para mim foi muito marcante, porque eu lembro, assim, é nítida para mim essa imagem. Eu descendo, eu morava num prédio, né? Eu descendo o elevador, saía do prédio para esperar a minha tia me buscar para levar para a escola, e era a tia mesmo.